Graça e paz, que a plenitude do amor de Cristo vos alcance, que vá bem a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia, ela é fantástica e hoje eu vou trazer para vocês a história de Eucana e suas mulheres, ou seja, suas duas mulheres. Essa história você vai encontrar em 1 Samuel, no primeiro capítulo. Dali começa a história do famoso profeta Samuel. Eucana tinha duas mulheres, uma tinha o nome de Penina e a outra Ana. Penina, eu vou contar aqui a história, porque se eu ler, o vídeo vai ficar muito extenso e você não tem tanta paciência, né? E o vídeo é tão edificante. Olha, essa mensagem é muito boa. Mas vamos lá. Eucana tinha duas mulheres e uma das mulheres chamava Penina. Penina tinha filhos e filhas, porém Ana não tinha nenhum. Entendendo? E Penina caçoava, zoava, né? Na nossa linguagem, né? Até trollava, vamos dizer assim, Ana, porque o Senhor tinha deixado ela estéril e ela não tinha um filho sequer. E ao passar do tempo, aquela coisa foi germinando na mente dela que ela era inútil. E aquilo estava deixando ela cada vez pior. Seu estado psíquico cada vez mais abalado, ao ponto que ela chegou, né, teve uma decisão em orar e buscar a Deus. Eu vou ler o trecho para você, na qual ela ora e busca a Deus a solução para aquele problema. Preste bem atenção, que aqui tem bastante conselhos como você deve agir, que tem de importância na vida de Eucana e suas duas mulheres. Ou seja, esse vídeo, a importância desse vídeo é a atitude e a bênção que Ana recebeu aqui nessa passagem, nessa história linda e maravilhosa. Olha só, você vai pegar sua Bíblia, você vai ler em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 10 e 11, já é o suficiente. Eu vou ler para você. Mas você pode conferir aí toda a história, tá? 1 Samuel, capítulo 1. E se a história, com certeza, ela vai tocar o seu coração, você pode levar em leitura, porque é muito bom e edificante nós termos conhecimento. Conhecereis a verdade, e ela nos tira da ignorância. Perfeito? Vem dizendo assim, ó. Ela, ou seja, Ana, pois com amargura de alma, né, orou ao Senhor e chorou abundantemente, né? Então, quando ela chorou ali abundantemente, ela estava depositando toda a sua mágoa, tirando a sua mágoa, ela estava ali como se fosse desabafando. Ela ali desabafou com o Senhor e fez um voto ao Senhor. E voltou, né, um voto, né, dizendo assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Perfeito? Então aqui, o que ela fez? Ela se humilhou na presença do Senhor, perfeito? E falou: se lembrares de mim. Foi uma humilhação. Se achar graça em teus olhos e me atenderes, e me deres um filho varão, esse eu dedicarei a sua casa por todos os dias da vida dele. Ali ela já estava oferecendo a primícia. E foi assim, se você ler toda a história, você vê que ela sim catou o primeiro filho, quando nascido, no decorrer aqui da passagem, fala que ela ofereceu ao santuário, deixou ele que ele desmamasse, ofereceu e entregou na mão do sacerdote Eli, e ali ele cresceu, né, sendo ensinado pelo sacerdote Eli. Então aqui vem dizendo muito claro isso daí: ao Senhor darei por todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Aí vem falando sobre o nascimento de Samuel.
Aí disse também ali, o profeta Eli viu ela ali se humilhando, falando ali, e ele achou que ela estava embriagada, falando que ela estava bebendo, falando coisas com coisas, e ela falou, só o Senhor sabe da minha aflição, estou falando em minhas palavras. Se você for lá conferir, a história é muito linda. Só o Senhor dos Exércitos sabe o que eu estou passando. E quando ela falou com ele, desabafou, ele abençoou ela. E falou que ela aí que seria concedido, né? E assim foi, o Senhor olhou para Ana, tá entendendo? E ela concebeu, teve um filho e o nome ela chamou de Samuel, porque o Senhor atendeu o pedido dela, né? E o Senhor lembrou dela, então ela dedicou o nome à criança de Samuel. Perfeito? O que essa história tem para mim? O que essa história tem para você? Às vezes, nós entramos por situações que nós não sabemos lidar, que é o milagre do Senhor. Só o milagre do Senhor na sua vida. Coisas, presta atenção, coisas que o homem, que eu posso fazer, que você pode fazer, Deus não vai intervir. Você fez, você mesmo arca com as consequências. Mas tem coisas que Deus ele pode mudar o quadro. Coisas que você não pode fazer. Ou seja, é o milagre do Senhor. Aí ele entra. O que o homem não faz, ele faz. Ou seja, o milagre. Ana era estéril. Quantas vezes que ela se deitava com o marido dela, Eucana, e não tinha filho? E vendo a outra só gerando filho. A Penina só gerando filho. Então o que acontece? Ela falou, o quadro tem que mudar. Na minha vida tem que mudar. Aí a palavra de Deus nos diz, pedi e dar-se-vos-á. Então foi o que ela fez. Ela começou, aqui ó, ela porém com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto ao Senhor. Ou seja, que o primeiro filho ela daria, ou seja, a primícia. Onde que eu já errei muito na minha vida no entregar a primícia ao Senhor, né? Então o Senhor olhou para ela e deu o filho a ela. Deu o filho a ela porque ela teve uma atitude, uma ação. Quando você às vezes ouve um vídeo desse, que esse vídeo foi importante para você, valeu para você, não é que as coisas já sanou para você. Você aqui está tendo uma orientação de como fazer. A Bíblia toda, ela te dá a orientação de como fazer e como não fazer. Ela te dá esses dois exemplos. E ela te dá muito exemplo de como fazer para você ser bem-aventurado. E ela te dá exemplo de como não fazer para você não ter uma vida desgraçada e perder até o direito de ter uma vida eterna com Cristo. Perfeito? Então tá aqui, ela teve a ação, a atitude. Ela dobrou o seu joelho aos pés do Senhor, pediu, chorou, fez o voto. Senhor, se tu lembrares de mim, ela teve aquela intimidade com Deus, ela chorou, ela se entregou, então o Senhor ouviu o seu clamor. Tá entendendo? Ouviu a humildade do seu coração. Olhou para ela e viu o quanto ela estava sendo caçoada, o quanto ela ali estava sendo rejeitada por ter aquela condição de ser estéril. E a bênção chegou. Às vezes a bênção não chega na tua vida, a bênção não chega na minha vida, porque nós pedimos mal. A gente pede, não recebemos porque pedimos mal. A Bíblia fala sobre isso. Nós pedimos mal. E às vezes a gente pede para a nossa própria... Tá entendendo? Para o nosso próprio bel prazer. E nisso daí o Senhor só vai te dar o que é necessário para a sua vida. Tá entendendo? Você tem um carro bom, um exemplo. Você tem um carro bom que não te deixa na mão, tá bonito, tá show de bola. Você começa a orar ao Senhor querendo um carro de luxo. Para quê? Deus não vai atender isso. Você tá entendendo? Isso daí você vai com seus próprios esforços. Você pode ter o carro de luxo, você pode ter o que você quiser, mas com o suor do teu rosto. Deus vai fazer o milagre que você não pode fazer. Perfeito? Então foi o que aconteceu. Ela ali chorou na presença do Senhor, se humilhou, implorou, pediu e encontrou. E o Senhor deu-lhe a bênção para ela. A grande chave aqui é a oração.
você chegou no seu limite. Você precisa de uma bênção que você não pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Quem poderia reverter uma pessoa estéril? Uma mulher estéril? Tá entendendo? Ninguém. Só o Senhor. E o Senhor foi lá e atendeu o pedido dela. Porque para ela seria... E depois não teve só Samuel, não. Ela teve outros filhos. O primeiro ela dedicou como ela disse que ia fazer. Esperou o menino desmamar, deu o nome de Samuel, entregou o sacerdote ali e ele foi o grande profeta do Senhor. Perfeito? Então tá aí. A Bíblia está cheia de orientações para a gente. O segredo está em nossas mãos. É a intimidade com Deus, orar ao Senhor. Senhor, acho que está difícil para mim, eu não consigo. Um exemplo que eu tive. Teve uma vez, eu fui, quando eu trabalhava fichado, e eu fui, só tinha uma vaga. E tinha diversos currículos. Eu fiz a minha parte, como Ana fez a parte dela. Orou ao Senhor, confiou no Senhor e esperou a providência do Senhor. Foi justo o que eu fiz. Já tinha uma vaga, eu orei ao Senhor, entreguei na mão do Senhor. Já tem uns 15 anos isso aí. Eu orei ao Senhor, entreguei na mão do Senhor e fui. Quando eu cheguei lá, tinha quantidade, eu era bem novo mesmo, tinha 20 e poucos anos. Tinha pessoas que ao olhar assim, parecia que precisava muito mais do que eu. E eu já era casado e tinha filho, tinha responsabilidade. E só tinha uma vaga. E eu fiz a minha parte, eu orei, entreguei na mão do Senhor e fui. Daquelas todas currículos que ele estava olhando e analisando, ele botava para cá e não separava para lá. Aqueles que ele botava para cá já estava reprovado, digamos assim, né, pelo que eu entendi. E tinha alguns outros que ele colocava ali. E ele colocou o meu entre alguns outros, ou seja, que interessou a ele. Mas aquilo ali ainda tinha que passar mais uma peneira, que era um só. E Deus me deu essa vaga. Eu recebi o chamado e comecei a trabalhar. Fui preencher essa uma vaga. No meio de, não lembro a quantidade, mas tinha mais ou menos umas 30 pessoas ou mais. Não sei te precisar. Para mais ou para menos. E eu fui selecionado nessa vaga. Então Deus fez o que Ele pôde fazer. O que eu podia fazer? Dar o melhor de mim. Orar, entregar na mão do Senhor. Cheguei lá e fiz a minha parte. O Senhor olhou para mim, atentou para mim, viu meu pedido e me concedeu a vaga. Está nas suas mãos. Que aqui quer dizer o seguinte: ore ao Senhor, busque a Ele, pedi e dá-se-vos-á. O teor dessa mensagem é essa. Deus faz na nossa vida o que você não pode fazer. Faça como Ana. Se achegue aos pés do Senhor. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Deposita a tua confiança no Senhor. Ore a Ele. Senhor, está difícil, eu não consigo, não posso, minhas forças aqui se terminaram. É um milagre, só tu que podes fazer isso na minha vida. Ele vai atender, porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele vos tem prometido. E aqui está todas as instruções. Está entendendo? Nós erramos às vezes por não se chegar ao Senhor, por não examinar as Escrituras. E quanto mais nós nos afastamos do conhecimento da palavra, automaticamente nós nos afastamos do Espírito Santo. E ali, como fala lá em Isaías 45, nós criamos uma barreira que impede a nossa comunhão com Cristo. Isaías 59 fala que os olhos dele não estão vedados, a mão encolhida, para que nos possas atender. Mas nossos pecados ou iniquidade vai nos afastando de Cristo e vai criando uma barreira entre nós e Ele. Porque a falta da comunhão com Cristo, a falta da intimidade com a palavra de Deus, a falta de você ter Ele como seu amigo, como seu verdadeiro amigo, o único que pode te salvar, o único que pode te tirar de situações adversas, o único que te protege, o único que te dá vida, o único que te dá o fôlego de vida. Se você está vivo e está ouvindo essa mensagem, já é um milagre de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no seu coração. Graça e paz. I am yours and you are mine. I am yours, you are mine.
You